Tem alguém aí assistindo? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre as 12 leituras do mês de janeiro. Quem é vivo sempre aparece, né, gente? Pois é, estou de volta após um período aí em que eu falhei um pouquinho com vocês em relação aos vídeos. Eu andei bem sumida aqui do canal, eu sei, peço desculpas por isso. Mas nesse início de ano a pandemia bateu e chegaram outras questões familiares para resolver, e aí depois muita coisa do trabalho que acabou se acumulando porque os fóruns não estavam movimentando tantos processos. E aí, gente, virou um caos. E eu sumi, peço desculpas por isso, mas hoje cá estou eu para compartilhar 12 leituras incríveis que eu fiz em janeiro com vocês. Vou voltar sim a postar os vídeos regularmente. Podem confiar que agora, segundas e quartas, teremos vídeos aqui no canal, hoje excepcionalmente, né? Fora de dia, porque a rotina tá bem corrida. Espero que vocês me desculpem, espero que vocês continuem aqui comigo. E agora, bora falar de leituras, né? Antes de começar a falar dos 12 livros que eu li em janeiro, quero lembrar pra vocês que meu link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso. E me ajudam a investir no canal. Então, se gostarem de alguns desses livros que eu vou comentar agora, já sabem, né? O link tá aqui embaixo. E bem, a minha primeira leitura do mês foi pra entrar no ano com chave de ouro. A primeira leitura de janeiro foi Pelo Amor de Cassandra, da Alicia Kleypas, que é uma das minhas autoras de romance de época favoritas, né, vocês sabem. E esse aqui era pra ser o último livro da série dos Ravenels, mas agora é o penúltimo. Mas enfim, quanto mais essa série melhor, porque ela é maravilhosa. E assim, gente, simplesmente sensacional. Aqui a gente vai ter a história da Cassandra, que é a gêmea da Pandora, né, que é a protagonista do terceiro livro, se eu não me engano. E a gente começa esse livro com o casamento da Pandora e a Cassandra muito sentida, porque vai perder a companheira dela. E ela pede pro Devon, né, o primo dela, que caso ela não encontre ninguém, se ele pode se casar com ela. E o Tom Severino, escutando essa conversa, já assim, encantado com a moça, com a aparência dela e tudo mais, resolve se oferecer pra casar com ela, mas logo aquele homem que se vangloria de ter 5 sentimentos apenas, retira essa proposta porque ele percebe que a Cassandra é uma mulher muito diferente e que começa a despertar coisas nele que não está disposto a sentir. Só que aí, né, gente, é um romance de época e cada um vai ali procurar o seu candidato perfeito para se casar. A Cassandra está disposta a se casar apenas se for por amor. E ela vai acabar caindo numa cilada onde a reputação dela vai estar muito comprometida. E quem aparece para salvá-la nessa situação toda? Pois é, o Tom. E aí eles começam toda uma negociação, todo um acordo. E aí, em meio a essa negociação, eles vão se conhecendo mais. A Cassandra vai vendo a pessoa incrível que existe por trás daquela fachada do Tom, que apesar de transparecer que não sente nada pelas outras pessoas, ele tá sempre fazendo coisas boas, sem se vangloriar e sempre tentando ajudar as pessoas, mas da maneira dele, daquele jeito meio turrão. E ele vai vendo também que a Cassandra é uma mulher incrível, com um coração enorme e que tem uma inteligência ímpar, e os dois, né, gente, vão se encantando e a gente vai acompanhando esse romance. Foi incrível acompanhar esses dois personagens, a desconstrução do Tom, a forma como a Cassandra vai se permitindo sentir mais por ele também, as citações literárias, porque a Cassandra é uma leitora voraz e acredita que o livro muda a vida das pessoas, e a forma como o Tom vai entrando nesse universo dela também é tudo muito gostoso de acompanhar, é muito bacana. E eu fiquei simplesmente apaixonada por esse livro, recomendo muito, foi minha primeira leitura de janeiro. A minha segunda leitura de janeiro foi O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Eu já fiz um vídeo só falando sobre ele aqui no canal, então eu vou deixar o link aqui em cima, se vocês quiserem conferir, mas já adianto que foi uma leitura fantástica, que me despertou diversos sentimentos e que eu recomendo bastante, mas que também não é um livro para todo mundo. Para entender melhor, assiste minha resenha. A minha terceira leitura do mês foi Na Corda Bamba, da Clay Reid, que vai contar a história da Emira. A Emira é uma jovem negra que está trabalhando como babá e em um determinado dia a patroa pede para que ela olhe a criança. Ela vai no mercado com essa criança e os guardas começam a desconfiar que ela sequestrou a garotinha. E aquela sensação causa uma revolta muito grande. Tem alguém que acaba filmando esta cena e aí a história começa a se desencadear. Porque a Emira quer esquecer aquela situação, a pessoa tem aquele vídeo e a patroa também parece querer agora qualquer tipo de contato a qualquer custo com ela. E aí a gente vai vendo, né, gente, as nuances dessa história. E assim, eu vou ser muito sincera com vocês. Quando eu vi o anúncio desse livro, eu fiquei muito interessada porque é uma premissa que me chama bastante atenção, é um tema extremamente atual.
e eu achei que seria uma daquelas leituras pra vida, sabe? Mas infelizmente não foi bem assim. E eu achei muito interessante a maneira como o tema foi abordado, a visão da pessoa em si que sofreu preconceito, as pessoas que estão em volta, a forma como a autora foi tratando todo o assunto. Achei bastante interessante também a questão da abordagem da autora sobre a culpa branca, de muitas das vezes as pessoas quererem tanto mostrar que não são racistas que elas não são dispostas a ouvir a pessoa que sofreu preconceito, a forma como ela quer lidar com aquilo, e as pessoas, né, não saberem ouvir e quererem só se impor de uma determinada forma, sabe? E toda essa questão do racismo, do preconceito, tudo isso é muito interessante, mas o que me pegou nesse livro, assim, que não deixou com que a leitura fosse tão boa e tão marcante pra mim, gente, foi a escrita da autora. A escrita da autora acabou sendo um pouco confusa pra mim em alguns momentos, eu achei um pouco enrolada em determinadas situações, e essa questão dela enrolar um pouco essas situações acabava me deixando confusa junto, e acabava que, assim, em alguns momentos eu relia alguns trechos, algumas coisas não faziam muito sentido na minha cabeça. Outro ponto também que me incomodou um pouco foram os estereótipos criados para alguns personagens a todo momento, sabe? Você sabe que existem pessoas com essas características, mas eu não acho que seja exatamente da forma como foi retratado, e que nem que seja, tipo, só daquela forma, sabe? Eu acho que muitas pessoas têm muitas nuances, e a autora não conseguiu transmitir muito bem essas nuances das pessoas nos personagens dela, sabe? Isso me incomodou um pouco. E tem um encontro que foi meio que uma coincidência aqui na situação também, na história, que eu não comprei muito, que eu achei um pouquinho forçado, então foram esses pontos que acabaram tirando um pouco, assim, o foco da história, né, do tema central, que é tão interessante, que precisa ser tão debatido, que é a respeito do racismo. E, enfim, me incomodou um pouco essas outras questões da história. Enfim, tinha tudo pra ser um livro perfeito, mas realmente tem questões que me atrapalharam bastante, e por isso foi um livro ok. Recomendo a leitura sim, porque às vezes o que me incomodou não vai te incomodar, então acho que vale a pena conferir, ainda mais trazendo um tema tão pertinente, né? Então, basicamente foi essa a minha experiência de leitura com Na Corda Bamba. E a minha leitura seguinte foi uma leitura mais teórica, né, que foi Uma Breve História da Literatura, do John Sutherland, eu acho que é assim que fala o nome dele, que é este livrinho aqui, no qual eu fiz muitas marcações, não sei se vai dar pra ver também, mas enfim, que basicamente vai contar uma breve história da literatura através dos anos, né, com foco maior na literatura inglesa. E aqui o autor vai contextualizando a história da literatura através de gêneros, de autores, de períodos históricos, o que foi muito bacana. Então aqui você tem alguns autores em destaque, como como Charles Dickens, como Jane Austen, como as Irmãs Brontë, como Shakespeare, enfim. E vai trazendo muito da história também. Eu achei muito interessante, eu achei bem bacana. Como eu disse, ele é mais focado na literatura inglesa em alguns momentos, mas ainda assim vale super a pena ser lido. Eu gostei bastante, achei a linguagem muito tranquila, achei que explica os períodos, né, da literatura, a forma como ela foi sendo influenciada ao longo dos anos, de uma maneira muito tranquila, muito suave, que não se torna cansativa em nenhum momento do livro. Então, bem bacana para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a breve história da literatura. Logo em seguida, eu li o Siga em Frente, do Austin Kleon, que é o terceiro livro do autor que eu comento aqui no canal. Esse aqui, ele vem trazendo 10 dicas sobre bloqueios de escrita, como superar bloqueios de escrita, sabe? Eu achei bacana, eu achei que tem dicas muito pertinentes aqui, como outros livros do autor, só que dentre os livros dele, talvez esse aqui seja o que eu menos vá aplicar, né, nos meus projetos, no meu dia a dia, na minha questão de escrita, porque tem algumas coisas que eu acho que não bate muito com o meu estilo, outras que eu acho que não funcionariam muito bem na prática pra mim. Mas ainda assim foi uma leitura muito interessante, que eu acho que vale muito a pena, principalmente pra quem tá desenvolvendo aí algum projeto literário ou algum outro tipo de projeto de escrita, porque talvez você encontre dicas bem bacanas aqui. Depois eu li com a Francimone e com a Larissa do Lá Livros 8, o Para Depois Que Eu Partir, que é da autora Heather McNamee, acho que é assim que fala o nome dela, que é uma mulher que aos 35 anos ela foi diagnosticada com câncer em fase terminal, e ela tinha uma filha, a Bri, que era bem pequenininha, e ela resolve escrever cartas para essa garotinha para estar presente de alguma forma nos momentos mais marcantes da vida dela, sabe? Naqueles momentos essenciais que você quer ter ali com você as pessoas que você ama. É um livro muito incrível, é muito tocante, assim, eu me emocionei muito com a leitura. Eu achei, assim, que a Heather, ela tinha uma força tão grande,
porque eu não imagino ter a sabedoria que ela teve, a força que ela teve naquele momento que ela estava vivendo, sabe? Então ela traz muitas questões muito pertinentes sobre aproveitar a vida, sobre o luto, sobre a perda, sobre a questão de ser diagnosticada tão nova com um câncer em fase terminal e ter que se preparar para deixar todas aquelas pessoas que você ama e com quem você imaginou ter vários anos ainda pela frente. E, sério, gente, assim, é uma leitura fantástica, tá disponível no Kindle Unlimited, foi por lá que eu li. E eu acho que vale muito a pena a leitura se você tiver a chance, porque é um livro, assim, que mexe muito com a gente, que traz muitos ensinamentos importantes. Foi uma leitura sensacional. E aí, logo depois, foi a vez de ler um livro que me tirou completamente da casinha, que foi o 9 Desconhecidos, da Liane Moriarty. Aqui a gente tem 9 pessoas que vão para um spa que promete trazer uma grande mudança na vida das pessoas, e são pessoas completamente diferentes. A gente tem uma escritora aqui que não tá conseguindo vender muito bem seus livros, não tá conseguindo escrever muito bem, e ela tá passando por uma fase muito conturbada porque ela sofreu um golpe de um homem por quem ela nutria muitos sentimentos. Tem um ex-atleta aqui que não consegue superar muito bem o fim da carreira, tem uma família que está passando por um trauma muito grande, um casal que parece perfeito, mas que também tem suas questões, enfim, são várias pessoas diferentes. E você vai vendo, né, algumas nuances deles ali, através desse spa, através do dia a dia deles, e você começa a se perguntar, meu Deus, o que vai acontecer? Aí você começa a desconfiar, depois você deixa de desconfiar e acontece o que você estava desconfiando. E assim, é aquele tipo de livro realmente que é pra te tirar da casinha, sabe? Quando você menos tá esperando, acontece alguma coisa que você fala, meu Deus do céu. Eu adoro isso na escrita da Liane Moriarty. Eu vi muita gente falando que achou esse livro muito lento por causa dessa questão dos personagens, deles serem apresentados aos poucos, cada capítulo é um personagem, e você tem que conhecer a história deles antes de entrar nas questões desse spa mesmo, sabe? Eu particularmente não achei cansativo nem lento em nenhum momento. Eu gosto muito de histórias que você vai conhecendo as pessoas aos poucos, né? Então, eu achei isso bem bacana. Achei bacana como esses 9 desconhecidos vão se relacionar no fim das contas, como as questões deles vão ser trazidas à baila, sabe? Achei muito, muito bacana, gostei demais. Foi um dos meus livros, né, de meta pra esse ano, e eu acho que assim também comecei minhas metas com o pé direito, porque eu gostei muito, muito mesmo desse livro, recomendo. E em seguida eu fiz outra leitura com a Larissa e com a Fran, que foi A Troca, da Beth O'Leary. É a mesma autora de Teto para Dois, que é uma autora que me encantou com seu primeiro livro, então eu estava com altíssimas expectativas para esse aqui. Aqui a gente vai ter a Lena com 29 anos e a Eileen com 79, vó e neta, que resolvem, né, depois de passarem por situações traumáticas e quererem seguir em frente, trocarem de lugar por um período de tempo onde a Eileen vai viver a vida da Lena, vai viver em Londres, no apartamento dela, e vivendo um pouco da rotina dela ali com os amigos, com os vizinhos, enquanto a Lena vai pra casa da avó conviver com as pessoas da cidadezinha do interior que a avó mora, conviver com as questões, com os afazeres da avó, trocando inclusive de celular. Então, assim, é um livro muito bacana, porque você vai ver essa jovem, né, pisar no freio e se reencontrar depois de um trauma muito grande, enquanto a Eileen, com seus 79 anos, finalmente se permitindo viver experiências novas e que ela sempre quis viver e que ela foi deixando pra trás por causa do casamento, dos filhos, da rotina, enfim. São experiências muito bacanas, você vai conhecendo um pouco mais dessas personagens, elas vão te cativando, você ri bastante, você se emociona com elas, você vai entendendo um pouco do que elas passaram e quem elas se tornaram, sabe? E eu gostei muito da leitura. Ainda tenho o Teto para Dois como favorito no meu coração, mas ainda assim gostei muito desse. São personagens fantásticas, principalmente a Eileen, me lembrou algumas pessoas assim que eu conheço, da minha família, sabe? Então eu gostei muito desse livro, recomendo demais. E é aquele tipo de livro gostoso que você mergulha na história e que se emociona, que ri, e que acaba tomando um lugarzinho muito especial no seu coração. Então, quem tiver à procura de um livro assim, fica aí a recomendação de A Troca. E logo depois eu li outro e-book, que foi Orçamento Sem Falhas, da Nath Finanças, que é um livro sobre educação financeira, mas que tem um diferencial de ser mais voltado para a realidade do brasileiro mesmo, sabe? Não é aquele tipo de livro de educação financeira para pessoas com dinheiro, é justamente o contrário. É um livro para te ensinar a sair do vermelho, para te ensinar a poupar, para te ensinar como lidar com o seu dinheiro da melhor forma. Eu achei muito bacana, muito interessante.
Assim, na verdade não trouxe muitas coisas novas, mas eu sou casada com um economista, né, gente? Então, muitas das coisas que ela fala ali e que ela fala sobre alguns conceitos de banco, explica algumas coisas, o meu marido já tinha me explicado, mas ainda assim eu acho que é uma leitura super válida, principalmente para quem está buscando essa educação financeira que é tão importante. Então, fica aí a dica desse livro também, que foge de literatura, mas ainda assim é uma leitura super importante e eu acho que bem necessária para quem se interessa pelo tema. Logo depois foi a vez de desencalhar um livro com a Gláucia, do Alegria Literária, e com a Patrícia. E a gente leu juntas Julieta, da Anne Fortier, e esse livro aqui, gente, foi uma grande surpresa pra mim. E aqui a gente tem irmãs gêmeas que são surpreendidas com a morte de uma tia-avó, e que essa mulher acaba deixando a herança toda para uma dessas irmãs e manda a outra para a Itália para descobrir seus antepassados, para descobrir toda a história de sua família. E essa família, eles acreditam que são descendentes, né, do Romeu e da Julieta. Sim, o Romeu e a Julieta de Shakespeare, porque aqui eles trazem uma versão de uma questão que já é bastante debatida, inclusive, sobre Romeu e Julieta terem existido, eles serem realmente de famílias distintas, de famílias rivais, e a história ter acabado caindo na boca do Shakespeare, né, acabado caindo em suas mãos, e ele reescrevendo da sua forma. Então aqui a gente tem uma outra versão de Romeu e Julieta, com inclusive sobrenomes diferentes, e o livro é dividido entre passado e presente. No presente a gente está vendo a Julis, né, que é a Julieta, tentando descobrir ali a história dessa família, e nos outros capítulos a gente vai conhecendo a história real, né, de Romeu e Julieta, que acredita-se que seja real, talvez não seja, nunca saberemos, mas existem estudos realmente. E é um livro muito, muito bacana, é um livro muito enriquecedor. Tem várias questões assim da Itália que são muito bacanas. E é aquele livro, gente, que é eita atrás de eita, sabe? Porque você não consegue descobrir a história antes do tempo. É um livro que ele vai surpreendendo a cada ponto e que ele vai te deixando fissurado e querendo saber mais e querendo saber onde aquela história termina. E eu achei simplesmente sensacional, sabe? A Julieta, em alguns momentos, ela é um pouquinho cansativa porque ela acredita em todo mundo, mas no geral assim isso acaba fazendo sentido pra história e acaba deixando tudo ainda mais emocionante e te prendendo, né, até o fim. Gostei muito de ter lido esse livro, foi um livro que eu quase não li, que eu quase passei pra frente, e foi muito bacana ter feito essa leitura coletiva com as meninas, porque a gente debateu muito, a gente discutia questões do livro e as visões que a gente tinha sobre a história, e deixou tudo ainda mais rico. Então muito obrigada, Glória e Patrícia, por terem realizado essa leitura comigo. E foi muito, muito bacana mesmo ter conseguido ler esse livro com vocês. E a minha penúltima leitura do mês foi o Grande Houdini, da Kerry Maniscalco, que é o terceiro livro da série Rastro de Sangue, que vocês sabem que eu estava amando muito e que eu estava cheia de expectativas por esse livro. Eu comecei a ler o livro com a Carol Vitti, que ela tem canal aqui no YouTube também, né, vocês sabem, mas a gente acabou se perdendo um pouco ali na leitura. Eu sei que ela amou muito o livro. Eu tive alguns problemas, sabe, com a história. Aqui a gente vai ter a Audrey, a personagem principal, e o Thomas fazendo uma viagem de navio, onde vai existir um circo itinerante. Em meio ao circo, essas questões de ilusionismo, vão começar a acontecer assassinatos brutais nesse navio. E claro, né, que a Audrey e o Thomas vão se envolver e vão querer correr atrás e descobrir o que realmente está acontecendo. Nessa situação, o tio da Audrey também está por ali, então ele também vai ajudar a fazer as autópsias para entender o que aconteceu com as pessoas, como elas realmente morreram. E tem também o Mefistófeles, que foi o meu grande problema com esse livro e que acabou não deixando que eu amasse esse livro no fim das contas. Mas eu vou tentar explicar pra vocês quais foram os meus problemas com a leitura sem dar spoiler. Primeiro, entrou um clima aqui, toda uma situação de um suposto triângulo amoroso, que a gente não sabe se vai, se não vai, que vocês vão ter que ler pra descobrir. Mas isso é uma situação que me deixa muito, muito, muito incomodada. Por quê? Vocês sabem que eu tenho um grande problema com triângulos amorosos. Se eles não forem extremamente necessários à trama, eu acho que não faz sentido, sabe? E eu entendi o que a autora quis fazer aqui, eu entendi que ela quis mostrar pra gente que a personagem era só uma criança ainda, que ela é uma moça muito nova, que assumiu muitas responsabilidades, mas que ainda é muito nova, que tem muito pra aprender. Mas assim, ela é uma personagem que ela cresce muito nos outros livros. E eu acho que tinha artifícios de escrita mais interessantes pra desenvolver essa questão, né, para trazer para o leitor essa questão de vulnerabilidade da personagem do que um triângulo amoroso, do que um suposto triângulo amoroso. E
eu não sei, sabe, porque parece que a personagem desconstrói tudo que ela construiu nos outros livros por causa de um homem. E aí isso me incomoda muito, porque realmente acho que tem outros artifícios de escrita pra mostrar o que a autora queria mostrar. E além disso, né, de toda essa questão, esse Mephistófeles, que é esse personagem que me incomodou tanto, ele tava me lembrando a Lumena, do Big Brother, porque ele só aparecia pra fazer textão. E eu ficava, pelo amor de Deus, meu filho, tinha coisa que ele podia falar de uma forma simples, mas ele fazia todo um rodeio e falava. No início do livro eu achei esses diálogos simplesmente sensacionais, mas chega num ponto que realmente começa a ficar cansativo, que eu falava, vai, lá vem o dono do textão pra continuar, sabe? E isso foi realmente um ponto que me incomodou e que eu falei, ai... E aí chegou o final do livro, que eu achei muito bom, muito bacana, me surpreendeu, eu não esperava que a pessoa que estava cometendo os crimes seria a pessoa que foi no final das contas, e o final já me ganhou por completo de novo. Então assim, a gente teve um começo muito bom, um final muito bom, mas eu achei o meio bem enrolado, bem cansativo, por conta, né, dessa questão de romance e tudo mais. O livro ele tem um suspense incrível, ele tem questões da trama que são muito incríveis e que não precisava disso. Que eu acho que acabou enrolando uma coisa que tinha tudo pra ser perfeita. Então, basicamente, foi o que me incomodou um pouquinho no Grande Houdini. Espero que vocês tenham conseguido me entender, que eu não tenha ficado muito confusa. Mas ainda assim foi um bom livro, eu gostei de ler, só não foi tudo o que eu esperava. E aí eu achei que meu mês já estava finalizado, que eu já tinha lido tudo que eu tinha pra ler, mas acabei pegando O Castelo das Sombras da Candace Camp, que é o segundo livro da trilogia do Zancourt, eu não sei falar esse nome, né? Mas eu comentei sobre o primeiro livro com vocês, que eu amei e que foi uma leitura sensacional. E essa daqui foi igualmente sensacional, gente. Sério, que romance de época delicioso. Aqui a gente tem como protagonista o Richard, que era esposo de uma das irmãs Zancourt, né, que morreu. E ele tá ali, né, pensando em acabar com sua própria vida quando chega uma moça com uma adolescente para que ele tome conta das duas. A Jéssica, ela era preceptora da Gabriela, né, que é essa adolescente, né, essa jovem, e elas eram cuidadas, né, ela prestava serviços pro tio, o avô dessa Gabriela. Acontece que o homem morre e tem uma pessoa querendo, né, pegar todo o dinheiro dessa menina e quer fazer mal pra ela também. E esse homem, antes de morrer, pede pra Jéssica para que ela leve a garota até o novo tutor dela e que não deixe que nada de mal aconteça com ela. O tutor é o Richard, ele tá longe de querer essa responsabilidade, na verdade ele tá querendo mandar a responsabilidade pra irmã da Caroline, que era a esposa dele, falecida, porque ele tem muitas questões, ele perdeu a Caroline, ela faleceu e ele não conseguiu superar isso ainda, ele a amava muito a filha dos dois e perdeu tudo e ele acha que não é mais capaz de assumir tal responsabilidade. Mas é claro que a Jéssica não vai deixar nada fácil pra ele, ela vai dar aquelas cutucadas e vai querer que ele assuma a responsabilidade que lhe foi passada. E acontece uma nevasca, pessoas ficam presas na casa dele onde ninguém era recebido porque ele abandonou aquela propriedade. E pra piorar tudo, ainda acontece um crime nessa propriedade. Então a gente tem romance de época, a gente tem romance gato e rato, a gente tem confusão e a gente tem um mistério e é muita coisa e é sensacional de acompanhar e eu adorei a escrita da Candace Camp e fechou o meu mês com chave de ouro, porque foi, assim, incrível, gente, sério, muitos romances de época, assim, que envolvem, que trazem uma temática diferente e que é pra leitor nenhum do gênero botar defeito. Então, amei a leitura, recomendo muito. Bem, pessoal, é isso. Essas foram as minhas leituras do mês de janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado de conferir. Me contem aí embaixo se vocês já leram algum, se não leram, se têm vontade de ler. Me contem também se vocês têm opinião diferente de algum desses livros em relação a que eu tenho, né? Se vocês gostaram muito de algum que eu não gostei. Se não gostaram de alguma coisa que eu amei muito, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo do lado mais 2 vídeos, talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Beijos e até o próximo vídeo.